Muitos dizem que religião é paganismo, e eu vou provar para vocês que a religião foi feita pelo homem. Eu vou começar pela palavra pagão, que provém do latim paganus, cujo significado é de uma pessoa que viveu numa aldeia ou um país rústico. O uso mais comum da palavra em latim era utilizado para designar um civil ou alguém que era um soldado. Em torno do século IV, os termos paganos começou a ser utilizado entre os cristãos no Império Romano para se referir a uma pessoa que não era cristão. Esse período imperial prolongou por cerca de 500 anos, dos primeiros 2 séculos, que foram marcados por um período de prosperidade e estabilidade política sem precedentes, denominado pela Pax Romana, na sequência da vitória de Augusto, na exação do Egito e dimensão do Império. Aumentou consideradamente após o assassinato de Calígula. Calígula foi o 3º imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana, instituída por Augusto. Ele ficou conhecido pela sua natureza extravagante de crueldade em 41 d.C. Seu Senado considerou restaurar a República. Que levou a guarda pretoriana a proclamar Cláudio imperador. Durante esse período, assistiu-se o maior alargamento do império desde a época de Augusto após o suicídio de Nero, em 68. O seu reinado foi com a idade de 24 anos. Constantino foi o imperador romano em relação aos rivais, agora o único governante do império. Constantino mudou a capital de Bizâncio e reabatizou como Constantinopla, em sua honra, ao qual permaneceu na capital do Oriente até 1453. Constantino também adotou o cristianismo, que mais tarde se tornaria a religião oficial do império, a seguir a morte de Teodósio. O domínio imperial entrou em declínio como consequência de abuso de poder, guerras civis, imigrações, invasões, reformas, depressão econômica e etc. O Império Romano foi uma das mais fortes potências. A extensão do seu império proporcionaram uma vasta influência na língua, cultura, religião, técnicas, arquitetura, filosofia, lei de formas que o governo do Estado lhe sucederam ao longo da Idade Média. Constantino foi quem sempre influiu nas suas preocupações religiosas e ideológicas. Quando esteve diretamente ligado ao Maximiano, ele apresentou-se como protegido de Hércules, deus que havia sido apresentado como padroeiro de Maximiano na primeira tetrarquia. Ao romper com seu sogro e eliminá-lo, Constantino passou a colocar sob proteção de divindade padroeira dos operadores soldados dos séculos anteriores, Deus Sol Invicto. Um culto constitui uma atitude de ritos, pelos quais um grupo de fiéis adora uma divindade. No âmbito do catolicismo, mais especialmente, tais como cultos são chamados de missas. Os cultos são manifestações religiosas. Paulo disse: homens atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque passando, e eu vendo vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele é o mesmo, quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos 17, 22. Pense, o Criador não teve religião. Procure na Escritura. Quando eu digo Escritura, digo o que está escrito
dentro desse livro chamado Bíblia. É lá dentro que você vai encontrar as Escrituras. E lá vai estar escrito, em João 5,39, disse Jesus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então agora Constantino acaba de entrar para a história como o primeiro imperador romano e professor do cristianismo. Na sequência de sua vitória sobre o Magêncio, na Batalha da Ponte Málvia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, que ele mais tarde atribuiu ao Deus cristão. Segundo a tradição, a noite anterior à batalha, sonhou com uma cruz, e nela estava escrito em latim: In hoc signo vinces, que significa: por esse sinal conquistará. Constantino I adotou essa frase como lema. O historiador Eusébio de Cesareia diz que Constantino, ao olhar ao sol, viu uma cruz luminosa acima. Então agora de manhã, pouco antes da batalha, Constantino mandou que pintasse uma cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre eles. E em seu escudo continha a letra PX. Então no ano 317, ele passou a adotar lemas e símbolos cristãos. Constantino recusou-se a subir ao Capitólio para oferecer culto a Júpiter, a atitude que repetiria nas suas duas outras visitas solene à antiga capital, para a comemoração dos jubileus do seu reinado em 315 e 326. Sua adoção do cristianismo pode também ser resultado da influência familiar. Helena, com grande possibilidade, havia nascido cristã e demonstrou grande piedade no fim de sua vida. Uma peregrinação à Terra Santa. Localizou em Jerusalém uma cruz que foi tida como nome Vera Cruz, e que ordenou a construção de igrejas do Santo Sepulcro, substituindo o templo de Afrodite, que havia sido instalado no local, tido como o do sepultamento de Cristo pelo imperador Adriano. Então Constantino favoreceu de modo igual ambas religiões, com uma adoração pagã, e protegeu seus direitos. Constantino nunca se tornou cristão. No dia seguinte da sua morte, minutos antes, Constantino fizera um sacrifício a Zeus. Até o último dia usou o título pagão de Pontifice Maximus, Pontifex Máximo. É de fato Constantino até o dia de sua morte, não havendo feito o ritual de purificação e consagração, batismo. Mais à frente, então, o batismo seria uma prática comum da época, o que era suposto oferecer absolvição a todos os pecados anteriores. Então agora Constantino, por força do seu ofício de imperador, pode ter percebido as suas oportunidades de pecar eram grandes e não desejou dispensar a eficácia do batismo antes de haver chegado ao fim da sua vida. Qualquer que tenha sido a fé individual de Constantino, o fato é que ele educou seus filhos no cristianismo, associou a sua dinastia e a esta religião que temos hoje.
Isso também deu a Constantino uma presença institucional no Estado romano. A partir daí, Constantino e o tribunal do bispo local, Epicópolis. Agora então o paganismo vem com grande força política, especialmente entre as elites educadas do ocidente do império. Situação que só seria resolvida por um imperador posterior, Graciano, que renunciaria ao cargo de Pontifício Máximos em 379, sendo assassinado 4 anos depois por usurpador Magno Máximos. Então somente agora, após a eliminação de Máximo e outro usurpador pagão, Flávio Eugênio, Teodósio I, então agora torna-se a única religião legal. No ano 395, o imperador romano Constantino influenciou em grande parte na inclusão da igreja cristã, baseados em tradições. Uma das mais conhecidas foi o Edito de Constantino, promulgado em 321, que determinou oficialmente o domingo como dia de repouso, com exceção dos lavradores, medida tomada por Constantino, como sumo pontifício de fixar calendários das festas religiosas, dos dias fastos e nefastos. O trabalho sendo proibido durante os dias fixados. Note-se que o domingo foi escolhido como dia de repouso, não apenas em função de tradição sebática, judaísmo cristã, mas como também por ser um dia, o dia do sol, uma reverência ao sol, ao Deus Sol, conhecido como Horus. Jesus guardou o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Marcos 2:28. Assim, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Eu acredito que o Criador do céu e da terra criou todas as coisas em 6 dias e colocaram o 7º dia como domingo, simbolizando um dia pagão, um dia ao Deus Sol, que simboliza Horus, que simboliza o inimigo das nossas almas. Obrigado a todos que têm visto esse vídeo e até os próximos vídeos que eu farei sobre deuses pagãos. Canal Cego à Nascença.